Oi desenhistas, eu sou o SacroKiss. Pra quem acompanha aqui os posts da comunidade sabe que eu tive meu canal do YouTube hackeado, né? Eu consegui resolver, mas logo depois hackearam minha Steam. Foi muita dor de cabeça esses dias, mas graças a Deus eu consegui recuperar. E até lançar o vídeo de line art, tanto que vocês vão ver depois. Eu gravei até ele em julho. Mas eu pensei, já que eu formatei, eu acho melhor explicar o uso dos programas do Paint Tool SAI e do Clip Studio. Dá um certo trabalho configurar o seu programa, você edita atalhos e deixa ele mais personalizado. Mas já que eu tive que resetar os dados de fábrica, né, por que não aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês? Ó. Aqui eu tenho o Paint Tool SAI 2, tá aqui o Clip Studio, acabei de instalar. E vamos dar uma olhada, ó, ele começa desse jeito, assim que você não tem nenhuma configuração. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser mexer nessas barras, porque eu gosto de ter um melhor aproveitamento do espaço. Eu quero que o canvas, né, a imagem do desenho fique melhor. E aqui mesmo deixando isso aqui estreito e as ferramentas ficarem todas alinhadas, você pode alterar a posição delas. Então se você gosta dessa ferramenta que está no final, você pode passar ela lá para cima, não tem problema. Tudo aqui pode ser editado e é reversível. Também gosto de deixar esse espaço bem grande, porque algumas ferramentas têm muitas variações, como no caso ali do Watercolor. E vou dar um espaço bem melhor aqui para os layers, né, para as camadas. Aqui no Paint Tool SAI também colocar essas opções, como mostrar o navegador do outro lado. Você pode editar isso daqui. Aqui tem as opções de pixels, você pode botar em centímetros, caso não tenha uma noção sobre como funciona. Que aí fazer tipo as medidas do papel. Recomendo também que vocês mexam na resolução do programa. Isso porque 300 seria um desenho aí mais ou menos em HD, 650, 600 é 4K. Se ficar 72, 96 ele vai perder muita qualidade. Você pode também alterar o tamanho do canvas ali naquelas opções. Essas medidas 1550 por 2048 eu vi uma vez em um concurso de desenho, eu acho. Aí dependendo eu posso aumentar ou diminuir. Agora para exemplificar o que eu falei, eu tô com resolução baixa. Reparem como isso vai influenciar no desenho. Tá tudo bem agora na hora do esboço. Mas quanto mais eu vou dando, né, adicionando detalhes, faço o olho, na hora de colocar os cílios e as pálpebras, por mais que eu diminua o tamanho da brush, elas parecem mais pixels do que realmente linhas traçadas. Fica muito estranho. Então você tem que ter em consideração. No caso aqui é uma arte conceitual, eu fiz dimensões e resolução alta, mas o mais importante é a resolução mesmo. Isso porque as dimensões podem ser alteradas aqui de uma forma bem fácil. Você pode vir aqui ou pode também arrastar. O maior problema mesmo é se seu desenho já estiver em progressão, já na fase final, e vai perder qualidade quando você for aumentar. Então por mais que dê para alterar aqui, eu recomendo que você crie um novo canvas. Você altera a resolução por aqui, porque ela vai virar uma resolução padrão para toda vez que você criar uma nova ilustração. Tem os presets, né, folha 3, A4, B3, essas coisas. E você pode customizar também, da forma que você quiser. É só para demonstrar, ó, tá tudo aqui. De acordo com o último canvas que eu abri, ele salva as minhas configurações. Só para te dar uma ideia, eu vou colocar também os atalhos que eu uso na mesa digitalizadora, para a gente não estar sempre clicando aqui para fazer as coisas, né? Precisa aprender os atalhos. Então, aqui no meu caso, eu tenho os dois botões na minha caneta, tem as configurações aqui da tela, né? No caso, as duas telas, e aqui tem os atalhos, os 8 atalhos. Coloquei o P, que é para o pincel, tem o colchete, abre e fecha colchete, que é para diminuir e aumentar o tamanho da brush. Ctrl Z desfaz, Ctrl Y refaz, e o resto eu vou mostrar depois. Pode ser que você tenha reparado que no seu PC os atalhos de colchetes não servem para aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho da brush. Ele, dependendo da língua que você escolheu ou alguma configuração, ele pode ter mudado para outro botão. Isso quando você vem aqui, ó, e tem outras línguas instaladas, ele pode dar algum bug. Então, além dos colchetes, pode ser que tenha trocado para circunflexo, til ou acento agudo, crase. Olha, repara como mudou de uma vez. Isso foi porque eu apertei Ctrl Shift. Alguns atalhos que a gente usa no programa podem influenciar. Então se você sentir que não está funcionando o atalho como deveria, repara aí se não trocou a língua sem querer, né? E outro problema que tem no Paint Tool SAI, que não é bem um problema, é quando acontece isso com a tela. É simplesmente você apertar Tab. Quando você aperta F11 também faz isso com a tela. É bom para visualização, mas caso, sei lá, o seu gato tenha passado sem querer no teclado e ter ficado daquele jeito, você ficou meio desesperado. Enfim, já aconteceu comigo e é muito simples de resolver. Agora falando sobre seleção. Essa é uma ferramenta bem simples de usar. Você faz a seleção. Se você segurar o Shift, ele vai adicionar mais a essa seleção. Se segurar o Alt, ele vai diminuir. Também pode colocar o laço para fazer uma forma não quadrada, né? A forma que você quiser. Tem também essa opção de ocultar a seleção que a gente fez, mas ela ainda está ativa. No Ctrl T, a gente habilita mexer nela, transformar. Ó, repara como ali oculta também desse jeito.
Na hora de transformar, a gente pode mexer nessa borda para rotacionar, segurar nas pontas para redimensionar. Se a gente segurar o Shift, ela vai manter a proporção. E se a gente segurar o Shift na hora de rotacionar, ela faz sempre a medição de 0 graus, 90, 180, esses padrões. Apertando o Ctrl T sem selecionar, vai colocar toda a camada na seleção. E aí você pode mexer, segurando Ctrl, os direcionais e Ctrl Shift para poder mexer mais ainda. No Clip Studio funciona quase do mesmo jeito, mas tem uma adição que chama o ponto pivô, que é esse pontinho aqui que também tem no Photoshop, que você direciona o ponto central da imagem, ou seja, tudo que você rotacionar vai ter ele como ponto de referência. Também, se você segurar o Ctrl nessas pontas, ele vai deformar. Uma boa situação para usar o ponto pivô é, por exemplo, eu quero mexer só o braço, eu ponho o ponto de referência lá no ombro, então assim eu tenho um controle melhor sobre a minha transformação. Eu esqueci de falar que na configuração padrão ele vai estar mexendo tudo mantendo a proporção, então você vem aqui e desabilita isso, Keep Aspect Ratio, porque se aquilo estiver ativo ele sempre vai considerar como se estivesse segurando o Shift. Isso pode acabar sendo ruim caso você queira mexer só na largura ou na altura da seleção. Vou mostrar um pouco mais da interface do Paint Tool SAI. Aqui a gente tem as ferramentas de formas geométricas, funciona do mesmo jeito da seleção. Se você segurar o Shift, ele mantém a proporção, né? No caso fica com quadrado, se não, ele faz o retângulo, no caso. Aqui tem o T para o texto, esse aqui é para movimentar, esse aqui é para dar zoom, que não precisa, já tem aqui do lado. E tem a rotação, que também não precisa, tem aqui do lado, você pode mexer do jeito que você quiser. Também a ferramenta da mão para mexer a tela, que é o navegador ali em cima. E esse é o Color Picker, para você escolher a cor. Mas tem um atalho para ele, então ele acaba não servindo muito ali. Aqui você tem controle sobre o ângulo, escala, ali em cima também, em ângulos básicos como 90 graus, 180, 45. E as ferramentas de pincel, lápis, tudo que você precisa para fazer seu desenho. Então basicamente o que tem ali na direita tem ali em cima também. E essa ferramenta de inverter também, porque a gente tem uma percepção melhor de um lado, dependendo de se você é destro ou canhoto, mas isso corrige esse problema, a gente fica sempre alternando para ver se tem algum errinho ou outro que a gente deixou passar. E a função Stabilizer, que é muito importante. Se você reparar bem, ó, tá Stabilizer 0, ele fica uma linha muito estranha, eu não consigo nem escrever meu nome, ele fica meio... é muito estranho. Você dizer que eu tenho uma letra feia, tudo bem, mas ter esse tremido não é natural. Você precisa mexer no Stabilizer porque não é uma coisa convincente realmente. É um problema de compatibilidade entre a sua mesa digitalizadora, seu PC, programa. Cada um vai ter o seu. Para isso a gente tem que vir aqui e corrigir problemas de compatibilidade no geral. Além do estabilizador, você tem que alterar aqui para a mão esquerda, caso você seja canhoto. Tirar essa opção de mostrar efeitos visuais que dá uma bugada, dá uma travada. É muito chato. E tem outras opções aqui, ó, de por exemplo tirar os atalhos da caneta. Por que eu faço isso? Eu vou tirar porque se você vir aqui na configuração do tablet, ele já tem os próprios atalhos e isso pode dar conflito. O que é que vai acontecer? Vai dar erro quando você clicar. Então tira tudo isso. Tem essas opções porque tem gente que usa a mesa digitalizadora para jogar o sul ou só para como uma ferramenta extra, né, de mexer no computador. Então não é nosso caso, a gente precisa desabilitar essas coisas que vão dar conflito e vão interferir na nossa experiência como desenhistas. Mexendo no estabilizador e naquelas configurações que eu mostrei, sua linha deve estar normalzinha. Mas aí tem algumas opções extras caso você queira modificar. Ali tem um controle de pressão mínima, se você ativar fica aquela linha toda grossa, né? Mas eu posso botar o mínimo. O que pode ser bom no caso de uma borracha, por exemplo, que eu vou ter um controle de pressão melhor na hora que eu for apagar. Também tem a opção de Stabilizer por ferramenta. No caso você pode mudar só a borracha, vai aparecer o número vermelho ali, mostrando que eu ativei só em uma ferramenta. Olha só como a borracha padrão no Clip Studio, ela é fraca, né? Pelo menos na minha opinião. Ela não apaga do jeito que eu acho que deveria, seguindo esse círculo. Então eu venho aqui, clico nessa opção, coloco o valor mínimo, eu acho que 40% tá bom. E aí eu consigo apagar e eu sinto que está apagando na área que eu estou aplicando a pressão. Também tem configurações extras aqui. Opções de correção, que aí sim é a trapaça que o pessoal acha que é o Stabilizer, né? O pessoal confunde isso. Mas aí também é a opção sua, usar ou não. E a gente tem o controle de pressão, que aí vai ter, dependendo das suas configurações, você vai colocar aqui ó, o tablet.
entre o WinTab e tablet PC. Também modificar a velocidade, preferir velocidade ou preferir qualidade. Isso varia muito para a mesa digitalizadora. E você vai configurando aqui, ó, ver como dá erro, dá certos problemas de compatibilidade. Então eu vou mexendo até achar uma linha que fica assim, bem suave. Olha só, aplicou a pressão, fica grossa, depois fininha. Se sua linha tá assim, então tá ok, tá tudo bem configurado para você desenhar agora. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque é uma plataforma muito avançada, porque a gente vai usar mais para desenho mais profissional, tem estampas, efeitos visuais, e não é isso que eu quero mostrar. Mas aqui as opções de área de trabalho, você pode mexer também do mesmo jeito, registrar um nome, e carregar umas que já tem padrão, como ilustração, também quadrinhos, e você vai mexendo, modificando tudo isso aí conforme o seu gosto pessoal. Tem até a linha do tempo para quem faz animação ali embaixo. Na hora que eu gravei, essa parte deu uma bugada porque não apareceu a janela de configuração. Mas o que eu queria mostrar aqui é que se você clicar 2 vezes numa ferramenta, vai mostrar o botão de atalho dela e você pode modificar a seu gosto também. No Clip Studio, na configuração padrão dele, ele tem, por exemplo, o atalho P, que vai do pencil, né, o lápis, e pen, caneta. Só que eu não acho isso muito útil. Que é interessante, se eu estiver na caneta e eu apertar P, ele vai para o lápis. Mas se eu estiver em qualquer outra ferramenta, ele vai para a caneta, ou seja, tem uma prioridade. O problema é que eu não gosto muito da ferramenta lápis, então eu vou vir nessas configurações, ó. Ferramentas ali em cima, tem a opção em português, você pode colocar o programa em português. Eu vou apagar pencil, né, o lápis que eu não gosto, e vou colocar a borracha também como P. Por que isso? Porque em qualquer outra ferramenta ele vai para a caneta, mas se eu já estiver na caneta ele vai para a borracha. E eu acho isso uma dinâmica muito melhor na hora de trabalhar, de ficar alternando a ferramenta entre a caneta e a borracha. Acelera muito o meu processo e eu acho mais fluido, mais dinâmico desse jeito. Aqui embaixo a gente vai encontrar as opções de estabilização, que vão de 0 a 100 e você configura conforme a sua compatibilidade. E a opção ajustar por velocidade, que pessoalmente não funciona para mim, mas você pode tentar também. Uma coisa muito importante na arte digital é entender mais sobre layers ou camadas, que são a mesma coisa. E basicamente eles são como se fossem papéis independentes, em que você pode colocar detalhes em cada um, que eles não vão ter influência um sobre o outro. No caso aqui, se eu criar uma nova camada e eu fizer um olho, por exemplo, se eu apagar, eu vou apagar só ele. E se eu selecionar a camada de baixo, eu vou apagar o que está embaixo e mantenho ele. Ele é útil no caso de você querer fazer a line art, por exemplo, diminuir a opacidade, fazer uma coisa mais detalhada, mais polida. E ele te dá muitas opções, não só em desenho, mas você pode também tá modificando isso aí e fazer para pintura também. No caso, o básico seria fazer uma forma mais polida, né, e desabilitar o layer de baixo. Aqui eu posso trancar. Uma situação boa para trancar é caso você sempre se esqueça em qual camada você está trabalhando. Então no caso eu botei ali o rosto e eu quero fazer o cabelo em um layer diferente, e aí eu tenho certeza que ele não vai riscar em cima do outro. Tem a opção também de não permitir pintura, não permitir que o layer seja mexido, movido. E outra opção bem interessante também, que é usado muito na pintura. No caso, ó, você vê que ele está apagando porque eu deixei em cima. Tudo que for de pintura você tem que botar embaixo da linha do personagem. E aí você vai apagando. Em vez de você fazer a sombra assim de qualquer jeito, a linha vai sair fora, você vai clicar nessa outra opção, que ele vai fechar o layer de uma forma que todas as linhas que você fizer, elas não vão ultrapassar a borda que você já delimitou. Isso é muito útil na hora de fazer pintura. Mas também é outra opção, caso você queira, por exemplo, na hora de apagar uma sombra que não ficou muito legal, você pode criar um novo layer para a sombra e atrelar ele como o Clipping Group, que está mostrando ali em cima. Nesse caso, eu vou mexer só na sombra. É um layer independente, mas também ele está atrelado ao de baixo. Aí eu faço a sombra, eu posso apertar também o Ctrl U para modificar a cor. É o mesmo atalho no Clip Studio. No caso aí deu uma bugada também, que nem naquela hora. Mas ele funciona basicamente desse jeito aqui, ó. Mostra essa opção Hue, saturação e luminosidade. Aí você altera a cor. Uma coisa que eu acho bem fraca até no Clip Studio, que é inferior ao Paint Tool Sai. Eu acho estranho que você não pode mexer em várias camadas dessa forma, alterando a cor de tudo. Isso é bem legal caso você esteja na dúvida sobre a paleta de cores dos seus personagens, e aí você pode ir modificando com esses atalhos. Isso não acontece com todo mundo, mas digamos que você está desenhando de boa e do nada seu desenho dá uma arrastada desse jeito. Isso acontece por causa das chaves de modificação.
você pode vir aqui e alterar. Nesse caso, o que acontece, esse arrastão é o Ctrl. O que acontece? Eu estou apertando Ctrl Z e o gatilho ele reconhece só o Ctrl e ele arrasta. Isso atrapalha muito quando eu estou tentando desenhar. Eu desabilito. Mas existem outros modificadores que são bem interessantes. No caso, por exemplo, seria o Alt, que ele usa o Color Picker sem que você clique na ferramenta. Ele só vai alterar temporariamente. Eu seleciono a cor direitinho e pronto, ele some, ele volta para a ferramenta que eu estava usando, que no caso, caneta. Então você pode estar analisando aqui os alteradores temporários que te ajudam e os que te atrapalham você pode desabilitar ou trocar o atalho no caso. O Shift ele faz isso aqui também, então vale a pena você dar uma explorada e descobrir por si só o que é que te agrada mais. Então pessoal, eu não tenho como falar tudo que eu queria nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Por isso eu vou dar só algumas dicas extras. Eu já falei sobre essa parte de você espelhar, mas ele é temporário, é só para você analisar. Caso você queira mexer o desenho todo e transformar ele, você tem que usar a ferramenta, né, o Ctrl T, e vai vir aqui em reverter essa parte, ó, reverter horizontal. Agora o desenho tá padrão desse jeito. Por que eu faria isso? Porque a personagem ela tem a franja escondendo o olho. E eu não acho isso muito legal para ilustração, deixar o olho escondido na frente, sabe? Então, aquele ali eu vou diminuir um pouco a opacidade da borracha. Tem ali densidade, ó, nas opções. E assim vai ficar uma borracha mais borrada. Não vai apagar completamente, eu acho que fica um efeito legal dependendo de como você faz. Aqui a gente tem essas opções de mexer em texturas. No caso ali tá Aqua, Glass. Você pode mexer na intensidade, tá ali do lado direito das ferramentas. Eu gosto muito de usar isso para fazer nuvens e outros efeitos. Pode ser legal para roupa e outros detalhes, só você olhando mesmo para você saber o que é que serve para você ou não. No Clip Studio também tem outras ferramentas padrões já instaladas, coisas para roupas, lacinhos, frufrus em geral e enfim. Mas além disso, se você não estiver satisfeito, você pode entrar na loja mas enfim, tem alguns que são de graça. Você pode vir aqui pesquisar, tem as ferramentas oficiais do Clip Studio. E é só você dar uma pesquisada. Eu coloquei essa chave de um vídeo que eu vi da Cecília, que é também youtuber. Ela explica sobre umas coisas. E gostei muito das brushes que ela usou naquele vídeo. Eu vou colocar redownload. No caso já tinha baixado, mas deu erro, né? Porque eu formatei o PC, aquele problema todo. E tem outra ferramenta aqui que eu achei, ó. No caso eles vão estar nessa parte. Pode demorar para baixar, porque nesse caso é um pacote de brushes, não é só uma. Depois que tiver baixado, você pode encontrar eles aqui. Eles vão estar nessa parte. Alguns podem estar aleatórios, outros mais organizados. Ó, tá mostrando ali que é um airbrush. E eu quero, no caso, botar as canetas. Eu vou vir aqui. Tá ali em Pen. Eu pego as que eu quero. No caso, todas, né? Eu vou pegar aqui. Seleciono com Shift. Adicionar a paleta. E já estão aqui. Posso modificar caso eu queira. Já estão prontas para o uso. E eu faço aquelas configurações, né? Eu tiro ajustar por velocidade que eu não gosto, mudo o stabilizer e assim por diante. Então é isso aí, pessoal. É o que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Eu infelizmente não posso estar te prometendo uma boa frequência aqui no canal, porque toda vida que eu prometo dá alguma coisa errada, sério. Chega vizinho barulhento fazendo festa, eu ficando doente, já chega visita. E enfim, eu não vou prometer uma boa frequência. Infelizmente agora não dá. Mas eu prometo que eu sempre vou me esforçar para fazer o melhor conteúdo para vocês. Então agradeço pela sua visualização. E tenham boa prática e um bom dia. Tchau, tchau.